Amém, 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 amém. Vamos aqui agora estudar a palavra de Deus que está no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Sermão da montanha e as beatitudes. Jesus dando aqui um ensinamento aos seus discípulos. Vou fazer aqui a leitura da palavra, né? Leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus. Fazer a leitura aqui da palavra do Senhor. Né? Fazer a leitura da palavra de Deus. A leitura que diz assim, Jesus dizendo assim, e Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Coisa maravilhosa, né? Quando Jesus está, a multidão, não é 2 ou 3 pessoas, a multidão se aproximou dele e os seus discípulos. Versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, tá vendo? Jesus pregava e ensinava. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Os 5 agora. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Herdarão a terra. Mas não é um pedaço de terra que as pessoas ficam questionando, né? Para fazer uma plantação ou fazer uma residência, uma casa, brigando por 20 metros de terra. Bem-aventurado os mansos, manso, né? Porque herdarão a terra. Agora o 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Você fala de fartura, tem muita coisa. E quem tem Jesus tem tudo, né? Por isso que ele diz que sem mim nada podeis fazer. E essa leitura que nós fizemos agora nesta noite aqui, foi Jesus reunido com seus discípulos, orientando, né? E aqui diz assim a palavra de Deus, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, coisa maravilhosa, né? Infelizmente, tem pessoas que querem ensinar,
e não são aptos a ensinar. Jesus era apto a ensinar e a pregar. Agora aqui tem no versículo 3. Bem-aventurados pobres. E as pessoas que não conhecem bem a palavra de Deus, toma esse termo assim, bem, pobres, aí fala assim, fulano, o beltano, o ciclano fez um ato feio na vida dele, se martirizou, bebeu, fumou. Sabe por quê? Aí eles pensam, porque ele era pobre de espírito. Ele era pobre de espírito. Tudo diferente da Bíblia que a palavra ensina, né? A Bíblia está dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E quando nós vamos olhar para essa passagem, né? Pobres de espírito. É porque nós somos carentes, irmão, da misericórdia de Deus. Imagina o rico, até o governo federal, ele não dá auxílio para as pessoas que se acham rico, né? E no Salmo 40, 17, o salmista Davi, ele era muito rico, porque ele era rei, né? Tinha um batalhão de exército ao seu comando, mas no Salmo 40, 17, ele abre a boca e diz assim, olha o que ele fala, eu sou pobre. Davi não, olha como ele está falando, né? Olha como ele está dizendo. Davi era riquíssimo, irmão, mas é que ele está falando no âmbito espiritual, pedindo a misericórdia de Deus. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tá vendo, meu irmão? Mas o Senhor cuida de mim. Davi era pobre, irmão. Davi era rico, ele está falando no sentido espiritual. E as pessoas falam assim, fulano fez isso de ruim, bebeu, fumou maconha, porque ele era pobre de espírito. Não, irmão. Aqui está falando pobre de espírito, que as pessoas são carentes da misericórdia, da bondade de Deus, né? É como disse o salmista Davi, ele era muito rico, era rei em Israel e tinha um grande número de soldados à sua disposição, servos no seu palácio. Mas ele diz assim, né? Eu sou pobre e necessitado. Tá vendo? Mas o Senhor cuida de mim. Tu és, tá vendo agora? Meu auxílio e meu libertador. Tá vendo? A Davi está levando para o lado espiritual. E aqui as pessoas confundem, né? Fulano era pobre porque ele fez tal coisa, assim, se chegou até se suicidar, tirar a própria vida, porque ele era pobre de espírito. Mas a Bíblia está dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino, não é daqui da terra, o reino do céu. Está vendo? Não? E aqui Davi explicando, né? Muito claramente que ele era rico. E vem agora o número 4. Bem-aventurado, tá vendo? Os que choram, porque eles ou elas serão consolados. Tem pessoas que choram por qualquer besteirinha, coisas insignificantes, quando ele perde R$ 2, R$ 3, perde uma coisa material,
ele fica chorando, se eu não me engano, né? Por causa dessas besteiragens, né? Eu trabalhei tantos anos e agora vem uma tempestade, e acabou tudo que era meu. Eu trabalhei 20, 30 anos, agora foi tudo por água, tudo por água abaixo. Mas a Bíblia está falando disso não, irmão. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Está vendo? Chorando por causa de quê? Das coisas espirituais que ele necessita, por alguém que ele ama, tanto que é Jesus. Diz que Jesus, capítulo 11, versículo 35, diz que até Jesus chorou. Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro, não foi? Coisa significante é você chorar por uma pessoa que você ama tanto, né? E ele veio a falecer. Mas Jesus disse que ele nem estava morto, ele estava dormindo, né? Bem-aventurado os que choram. Agora, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15, nos traz uma narrativa do consolo dos que choram com objetivo. A Bíblia fala que Jesus morreu e foi sepultado. E as pessoas, Jesus morreu, foi sepultado. Não vi os dois no caminho de Emaús, contando aquela história. Aí Jesus acompanhou ele, né? Aí fez uma pergunta a eles. Exceto o estrangeiro que não sabe, né? Esse rei que nós tanto esperávamos que era ele que é remir Israel, já é o terceiro dia e até agora nada. E ele era um homem poderoso em palavras e obras. Mas Jesus, ele ressuscitou. E aqui no capítulo 20 e 15 do Evangelho de João, e disse Jesus, mulher, por que choras? Uma pergunta. E ele fez essa pergunta para quem, irmão? Foi para quem estava longe? Não, foi para Maria, que ela acordou bem cedo de madrugada e foi ao sepulcro. Ela amava tanto Jesus que estava chorando, tá vendo, irmão? Por causa de Jesus. Aí perguntaram, né? Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscais? Olha outra pergunta. Agora ela disse assim, ela, pensando-se, pensando, pensando-se, se tem levado, diz-me aonde puseste, eu levarei. Olha, até Jesus, depois que estava morto, né? Quem é que quer um defunto? Mas ela amava tanto Jesus que ela queria levar. Aí agora Jesus se aparece a ela, né? A primeira ele fala, mulher. Jesus sabia que era Maria, e Maria não estava reconhecendo Jesus. Aí Jesus disse agora, e disse-lhe Jesus, Maria. Aí agora ela se despertou. Rabone, Rabone. Quer dizer, mestre, né? Ela agora reconheceu Jesus. Aí aquele choro se tornou em alegria. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Agora ela ficou consolada. E quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela até queria tocar Jesus. Jesus, não me detenha, que ainda não subi para meu Pai e o vosso Pai. Agora vai e diga a meus irmãos que me encontrarei com ele lá na Galileia. Tá vendo, irmão? E ela saiu dali consolada, saiu correndo e falou com os apóstolos. Eles nem acreditaram, duvidaram, tá vendo? E vem agora, tá vendo? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
E aí vem aqui agora, né? Capítulo 5, versículo 6 de Mateus. Bem-aventurados que têm fome. Olha as pessoas, fome? Será que fulano não comeu hoje? Está passando necessidade? Tudo caro? Mas aqui a Bíblia não está falando de coisa, alimento que enche o ventre. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fartura, né? Coisa maravilhosa, né, irmão? A palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tá vendo? Agora vamos ler aqui o que é essa palavra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é fome de alimento material. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, o profeta Miqueias. Olha o que ele está dizendo. E ele declarou, ele quem? Deus. Falava com o profeta, e o profeta falava com Deus. E ele declarou, ó homem, o que é bom é que o Senhor pede de ti. Olha, Deus pede coisa da gente, que pede de ti, senão que pratiques a justiça. Tá vendo, irmão? Que pratique a justiça. O homem que é bom. Todo mundo diz, tem pessoas assim, eu me acho uma pessoa tão boa, né? Ele mesmo valorizando ele mesmo. Mas aqui o Senhor está dizendo, né? Miqueias, o profeta Miqueias. E ele declarou é falar abertamente para o profeta. Ó homem, o que é bom é que o Senhor pede de ti. Ele pede, Deus pede coisa de nós, que ele pede de ti, senão que pratique a justiça. Pratique a justiça. Por isso que mais adiante, aí Jesus fala assim, se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma nós herdaremos o reino do céu. E aqui a gente já falou do reino do céu, né? Bem-aventurado, né? Os mansos. E aí vem agora nós falando da palavra de Deus, né? Bem-aventurados, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ler o Salmo 15 e primeiro, vamos ler? Bem-aventurado os limpos de coração. Está falando aqui de uma função. Está falando aqui de uma crentice. Está falando de bem-aventurado os limpos de coração. Por quê, irmão? Eles verão algo insignificante? Não. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tá vendo? E o salmista Davi falando aqui, né, no Salmo 15. O Salmo 15 e primeiro. Olha, Salmo 15 e primeiro. O verdadeiro,
O verdadeiro cidadão do céu. Mas, por enquanto, nós estamos habitando aqui na terra, não é verdade? Nós estamos habitando aqui na terra. Mas também nós somos cidadão do céu. Aqui o salmista falando, né? Mateus falando, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão Deus. Como é que está seu coração, irmão? Como é que está o seu coração, meu coração? Aqui o salmista Davi dizendo assim, Senhor, Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta, né? Quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta, né? Tabernáculo. Quem morará no teu santo monte? Quem morará no teu santo monte? Agora ele, né? O Davi. Davi, homem cheio do Espírito de Deus. Por isso que ele disse ao Senhor, Senhor, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. E vem agora ele agora, né? No 3, E vem ele agora no 3, o 2. Aquele que anda em sinceridade. Tem pessoas que se diz crente, tá falando de cidadão do céu, né, irmão? Mas não é sincero, não, irmão. Sinceridade, né? Não é você andar com a cara, com o bicão, mas tem que ter seriedade no que faz. Conversa séria. Tem gente assim, ó, eu tô conversando sério com você, não brinque não, viu, rapaz? Não fique levando tudo pro lado da brincadeira, não. E aqui ele está dizendo, aquele que anda em sinceridade e pratica, olha ela de novo aqui, ó, e pratica a justiça. Ah, irmão, praticar a justiça, oh Deus, está falando aqui do verdadeiro cidadão do céu, as qualidades que ele tem que ser, que ele tem que ter, nós temos que ter, que pratica a justiça e fala verazmente, tá vendo, irmão? Não é da boca, está falando verazmente, segundo o coração, tá vendo? Que fala segundo o coração, não é da boca. Eu vou ver aqui também, né? Provérbios, para você ver o que é. Não é esse coração, esse músculo que nós temos no centro do peito que bomba, que dá movimento ao sangue, né? Provérbio, capítulo 4. A palavra está aqui na minha mão, né? Eu já vou terminar. Já estou terminando, né? Porque já amanhã eu vou sair, vai sair cedo. Diz assim, aqui no livro de Provérbios, o sábio Salomão, né? Dizendo assim, Provérbio 4, Provérbio 4 e 23. Sobretudo, essas coisas que já tem falado anteriormente, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Aí tem pessoas que falam assim, coração de gente, a gente vê o rosto, vê cara, não é assim, né? Mas assim, a gente vê cara, mas não vê coração. E aqui ele está dizendo assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, tá vendo, irmão? Aí por isso que nós estamos falando aqui, bem-aventurados limpos de coração, irmão. Não é um título propriamente que vai ter esse privilégio de ver Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, né? Coisa maravilhosa. E vem ele agora. Bem-aventurados
Bem-aventurado os pacificadores. Oh, gente, os pacificadores é aquela pessoa que vive em paz. Por isso que Jesus, eis que vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo dá. E aqui ele está dizendo, ó, bem-aventurados pacificadores. São pessoas que não gostam de ficar guerreando com ninguém, questionando com ninguém, achando-se o dono da verdade. Bem-aventurados pacificadores. Agora vem ele completando, né? Porque eles, nem eu não, só eu não, não. Eles são chamados filhos de Deus. Tá vendo, irmão? Que coisa maravilhosa. Bem-aventurados pacificadores. E tem gente que já gosta de uma guerrinha, né? Como a gente gostamos de ler, irmão, nossa luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados, o príncipe das trevas, né? Mas aqui, Jesus orientando os seus discípulos, falando sobre isso. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Aqui não está falando de um título. Tem gente que acha que ele é filho de Deus só porque ele tem um título. Não, rapaz. É você ser pacificadores, ser limpo de coração. Tá vendo? E lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: porque sem a paz. Você está em paz com seu irmão ou não? Ou está birrado, está aborrecido? A palavra de Deus diz: sem a paz e sem a santificação, ninguém. Aí, tá vendo? Ninguém. Aqui ele não colocou um título de uma pessoa, presidente, apóstolo, evangelista. Ninguém. Sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Está vendo, meu irmão? E aqui diz assim, né? A palavra de Deus. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Tem gente que fica brigando, né? Brigando pela uma herançazinha, né? Agora vamos abrir a nossa Bíblia. Qual é a nossa esperança? Os mansos herdarão a terra. Nessa terra que está toda contaminada, cheia de coisas ruins, né? Nessa terra, não, irmão, que a Bíblia está falando. Nós vamos agora, já estou encerrando, né, para o causa do tempo. Epístola de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Eu vou abrir a Bíblia aqui e já estou encerrando. Epístola, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Que diz assim a palavra do Senhor. 13, que diz assim, ó. Mas segundo, oh glória, mas segundo a sua promessa. A promessa, quem fez essa promessa, irmão? Foi Deus que fez essa promessa para nós. Mas segundo a sua promessa, aguardaremos novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Tá vendo? Olha a justiça novamente aqui, ó. Onde está aparecendo a justiça aqui?
Porque, irmão, nós estamos vivendo num mundo da injustiça, onde as pessoas têm prazer de praticar injustiça. E a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino do céu. Agora que o apóstolo fala, ele não fala só dele, né? Da pessoa dele, mas ele fala da coletividade, está falando da igreja, povo santo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Fala assim, mas nós, mas nós, segundo a sua promessa, as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus não falham, não. O que ele prometeu, ele cumprirá. Está vendo, não? Segundo as suas promessas, aguardaremos. Você está aguardando um novo céu e uma nova terra? Tem gente que, olha para cá, que nada está tão demorando a volta do Senhor, né? Vai pular fora. Aí depois que quando morre, que alguém vai fazer um sepultamento, aí os amigos, os colegas chamam o padre para fazer a missa de corpo presente, fazer, rapaz, fulano era tão bonzinho que Deus coloca ele em um bom lugar, tá vendo? Que todo mundo sabe que tem um bom e um mau lugar. E aqui nós, crente, já temos essa convicção, que foi uma promessa que Deus fez. Nós não precisamos ficar lá churumingando. Os irmãos não ficam lá churumingando. Oh, Deus, bota irmão fulano em um bom lugar. Mas aqui já está dizendo, bem claro, mas nós, segundo a sua promessa, aguardaremos um novo céu e uma nova terra em que habita justiça. Diz que Deus, Jesus, vai julgar o mundo com equidade e justiça, irmão. Não vai ser esses governadores, esses homens que pensam que é dono do mundo, não. Por isso que nós, crentes, né, aguardaremos um novo céu e uma nova terra que habitará a justiça. Está vendo? Por isso que vale a pena, vale a pena nós permanecermos até o fim da nossa caminhada. Agora eu vou ler aqui o 18 para nós encerrar. Para nós encerrar. Antes, aqui está aqui na palavra, né? É a palavra. Antes, crescei. Mas não é no tamanho da estatura, né? Tem gente que é tão grande. Não viu o gigante Golias? Era grandão, fazia confiança na força do seu braço forte. Antes crescei na graça, e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele. Que coisa maravilhosa, né, irmão? A Bíblia. A Ele seja dada glória. Tem gente que quer a glória para Ele, né? Tem gente que quer a glória para Ele. Quando Ele está pregando, fica, dá uma glória a Ele, meu irmão. Mas eu não estou sentindo nem a glória nenhuma. A glória é para Jesus. Aqui está falando claramente. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. A Ele. Está vendo que coisa maravilhosa? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando poderosamente, em nome
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso eterno Redentor. Agora eu vou ler aqui novamente, né? Eu já estou lendo, vou terminar. Já estou terminando já. Porque, amados, oh, coisa maravilhosa, né, irmão? Quando nós temos esse tratamento de irmãos, porque, amados, tem gente que nunca abriu a boca para dizer ao irmão assim, do coração mesmo. Porque, amados, aguardando estas coisas, que coisas, irmão? Agora, que coisas? As coisas que ele prometeu, irmão, um novo céu e a nova terra, onde habitará a justiça. E ele veio agora dizendo assim, pelo que, amados, aguardando estas coisas, não é para viver de qualquer maneira, não, senão você pode, eu posso perder a bênção. Essas coisas, procurai, tá vendo? Esse procurar aqui não, né? Fica, onde é que está tal coisa procurando, sem saber onde é que está. Não, irmão. Procurai. Tá vendo? Que ele seja achados, imaculados. Crente. O que é imaculado? A pessoa que não tem mácula, não tem pecado, não tem maldade, malícia, né? Pessoa pura, irmão. Imaculado, irrepreensível. Irrepreensível. Hoje teve uma pessoa que me deu uma repreensão sem motivo nenhum, que acha o dono da verdade, fica repreendendo as pessoas sem motivo nenhum. Tá vendo? E eu não dei motivo nenhum. Irrepreensível e em paz. Tá vendo, meu irmão? Ô, meu amigo, como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Irrepreensível. Por isso que quando nós praticamos isso, nós vamos agora, segundo a sua promessa, nós vamos habitar num novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. E quem é que vai ser o que vai governar o novo céu e nova terra? São esses homens corruptos e ímpios? Não, é o Senhor, irmão. Por isso que vale a pena nós confiarmos inteiramente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor para todo sempre. E nós podemos dizer amém, 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 e amém, e amém, e amém. Glória seja dada ao nome poderoso de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Poderoso de Jesus Cristo. Dada toda a honra e toda a glória. Agora aqui eu vou completar. Falando de Jesus, é Ele, é Jesus. Porque nele, nele que, irmão? A Bíblia, a palavra de Deus, diz lá no Evangelho de João, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora vem aqui no livro de Colossenses, confirmando a palavra, tá? Por isso que é novo céu e nova terra, porque nós temos um Cristo que prometeu, e nós aguardamos, né? Diz assim a palavra, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, tá vendo? Visíveis. A gente vê as estrelas,
o céu, o sol, a lua, a natureza, vê o mar, as florestas, vê as coisas visíveis, né? E invisíveis. Mas quem é que vai ver as coisas invisíveis? É as pessoas naturais? Não. Não, é o homem espiritual que ele vê as coisas invisíveis. Tá vendo, meu irmão? Por isso que aqui está dizendo, né? Invisível, seja tronos, seja denominações, seja principado, seja potestade, tudo, aqui agora, tudo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, tá vendo? Até nós. Por isso que nós aguardamos. Tem que ter paciência, irmão. Espera no Senhor. É como falou o Salmo, né? Esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um largo lodo e colocou meus pés sobre a rocha e firmou nos meus passos. Tá vendo? Bem-aventurado os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. E o profeta Isaías diz que ele será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Oh, que coisa maravilhosa! Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando grandemente, em nome do Senhor, que a paz de Deus, que a paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a doce comunhão seja com todos nós e nós podemos dizer amém. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando poderosamente. Amém, 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 amém.